Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Salmos, capítulo 127, que diz assim: todo, todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua java. Não será envergonhado quando pleitar com o inimigo à porta. Glória a Deus, aleluia. A casa, quem guarda a nossa casa é o Senhor. Talvez você diz assim, é lógico que aquilo que a gente pode fazer, nós vamos fazer, mas quem guarda é Ele. Porque a casa que Jesus se refere, que a Bíblia se refere, somos nós mesmos. Somos nós. A gente pode fazer o que quiser, mas se nós não tiver cheio da presença de Deus, na hora que o inimigo bater na porta, aqui você do lado de dentro já cai durinho. O pavor é tão grande que você não suporta. Mas se o Senhor guardar a tua casa, se você colocar a tua casa na mão de Deus, o inimigo chega, quando ele bate na porta, antes de tu chegar, ele já caiu sentado. Porque a presença de Deus que vai estar na sua vida, na sua casa, é muito grande. Ou senão ele vai, mas ele não acha o teu endereço. Aí tu fala assim, não, mas lá na minha casa tem câmera, na minha casa tem alarme, na minha casa tem tudo. Isso aí adianta alguma coisa se o invasor quiser invadir? Não, porque eles estudam para saber tudo o que eles precisam fazer, tanto o mundo físico como o espiritual. No mundo espiritual, o inimigo ele fica te observando para ver o que ela está precisando, o que ele está precisando. Aí ele vai te dar aquele bandejão, sabe? Ali a coisa mais linda, tudo do bom e do melhor. Ele vai com aquele bandejão. E aí você senta na mesa e come comida estragada. Se você não colocar, se o Senhor não edificar a casa, em vão tu vai trabalhar. Tu vai trabalhar para os outros. Eu não sei se você já ouviu pessoas que falam assim, meu Deus do céu, eu não sei porque eu trabalho noite e dia e meu salário é igual colocar no saquetel furado. Não, mas o meu eu guardo no banco. Mas quando o meu salário cai na conta, não dá nem para pagar tudo que eu devo. Já voou, já voou. Por quê? Porque o Senhor não está edificando a tua casa. Quem está edificando a tua casa é você. Porque você se acha boa administradora, você se acha bom administrador. Você não faz aquilo que Deus manda você fazer, você quer fazer do teu jeito. Isso aqui não é palavra para boi dormir, não é conto do vigário, não. Isso aqui é o Salmo 127, é palavra de Deus. É palavra de Deus. Aí, quando Deus edifica a tua casa, quando o Senhor guarda a tua casa, sabe o que acontece? O pouco que tu ganha se transforma em muito. É igual tu coloca fermento na massa do bolo. Era só um pouquinho de massa, né? Mas daí tu colocou uma colher de fermento e mexeu, o negócio estufou. Inchou tanto o bolo, encheu tanto que começou a derramar dentro do forno. Porque é assim, quando Deus está no negócio, o pouco ele transforma em muito e o muito se transforma em pouco sem Deus. Então, por isso, é bom nós ter a nossa casa, deixar o Senhor edificar a nossa casa.
Porque a palavra diz que aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Porque aí, se o Senhor guarda a tua casa, edifica a tua casa, o Senhor Deus é o Senhor da tua casa, tu vai dormir, põe a cabeça no travesseiro, tu dorme que nem um bebê. Já viu o soninho de bebê? Tranquilo, tá preocupado com nada, porque ele sabe que o papai e que a mamãe dele tá cuidando de tudo que ele precisa. Você já viu o bebê se preocupar? Ai, meu Deus, eu sou... Ele só se preocupa de gritar, de chorar quando ele tá com fome, porque ele não sabe falar, né? É só isso. Mas é isso que tu precisa fazer. Eu ando na presença do Senhor. Meu Deus, olha, eu preciso disso. Aí amanhã, quando tu abrir a porta, tá lá na porta. Amiga, olha, eu tava fazendo isso aqui, mas eu me lembrei de você. Vim deixar para você. Mas a tua porta estava fechada, eu deixei na porta. Aqui na Bélgica acontece muito disso. Porque aqui, graças a Deus, a gente ainda pode, por exemplo, tu é minha vizinha, né? Vocês aí são meus vizinhos. Aí vocês precisam de alguma coisa. Ou Deus toca no meu coração. Vai lá, leva para fulana, para Maria, para Joana, né? E para as outras pessoas também. Leva lá, deixa na porta dela. Aí eu chego lá, tu já tá com a porta fechada. Eu deixo na tua porta. De manhã, quando tu abre a porta, meu Deus do céu, eu tava precisando exatamente disso. Quem será que deixou aqui? Porque eu também não deixei papel para dizer assim. Fui eu que deixei, porque sabe o que a palavra diz? O que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Ou seja, não precisa botar no trombone. Foi eu que te dei. Ai, não precisa não, deixa lá. Deixar que Deus mesmo vai revelar para ela quem foi. Você não estava precisando? Então, Deus provê tudo aquilo que você precisa. Mas para isso, ele tem que ser o Senhor da nossa casa. Ele tem que estar no centro de tudo na nossa vida. E aí, até aquilo que tu nem falou, a tua boca não precisou nem de abrir, ele vai prover para você. Ai, Francisco, lá vem tu mais uma conversa. Não é conversa, não. Eu vivo assim. Viver pela fé, é lógico que eu trabalho. Eu trabalho. Mas eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Eu quero as coisas que eu vejo assim para mim, que eu digo, meu Deus do céu, como que eu vou fazer para atravessar o Mar Vermelho? Deus disse, se preocupa não. Eu faço ele secar para tu passar. Eu faço caminho no meio do deserto, eu faço uma estrada no meio do deserto, com árvore de um lado, com árvore de carvalho de um lado do outro, e um sombrião ali para tu passar, se não pegar nem sol. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E aí, quando o inimigo vir para bater na tua porta, tu não vai ficar preocupado. É ele que vai ficar temendo quando souber que tu vai para lá. Tô indo para aí. Satanás, Chica tá chegando aí. Por quê? É por causa de Chica? Não é por causa de Chica, não. É por causa da presença de Deus. Quem somos nós? Nós só somos um vaso. Porque quem faz é Deus, o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele, tudo é dele. Nós só somos, e nós temos que ficar muito felizes quando Deus nos usa. A gente tem que eu fico feliz demais. Eu fico muito feliz. É a maior felicidade que eu tenho na minha vida é de ser serva de Deus. É de ser serva de Deus. Apesar de todos os escândalos. Mas e daí? Quem quer fazer escândalo faz. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus está mandando eu fazer. Porque nós somos seres individuais. Cada qual cuida da sua vida. Não, eu vou ficar me preocupando com os outros, não. Vou fazer aquilo que Deus manda, eu vou com meus olhos, vão ficar postos no Senhor para fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Porque se tu ficar olhando para a vida dos outros, quem cuida da vida dos outros esquece da sua, não é verdade? Aí tu vai parar, vai ficar olhando para a vida dos outros e vai esquecer de fazer aquilo que Deus mandou tu fazer. É isso que acontece, porque muitas vezes Deus manda nós fazer certas coisas, e aí no caminho a gente para e começa a conversar, mas ali a gente encontra mais uma pedra de tropeço ali, para e começa a conversar. Quando tu chega lá no lugar que tu ia fazer aquilo que Deus mandou tu fazer, o que era mesmo, meu Deus, que eu ia fazer, que eu esqueci? Eu esqueci. Como que tu esqueceu? Tu não saiu de casa para fazer aquele negócio para Deus? Saiu, mas eu esqueci. E agora? Ah, não.
Eu vou voltar para casa, depois quando eu me lembrar eu volto de novo, e aí não volta mais. Não volta mais. Por quê? Porque parou no meio do caminho para dar atenção para aquilo que não era para dar atenção. Quando Deus mandar a gente fazer alguma coisa, a gente vai e não para pelo caminho, vai direto. Fulano, ó, depois a gente conversa, entendeu? Depois eu volto aí para a gente conversar. Agora eu estou numa missão. Lembra de Neemias? Neemias, quando ele estava edificando o muro, Sambalate, Gesem e Tobias mandavam uma carta para ele. O rei mandou lá, vai lá chamar ele para ele vir aqui, porque eu quero me encontrar com ele aqui na vila. O que ele disse? Não posso descer. Eu estou numa obra muito grande e eu não posso descer. Porque se eu descer, para. E exatamente isso era a intenção do inimigo. Ele quer que você desce ao nível deles, que é para você parar. Para você parar. E é assim que todos os servos do Senhor têm que proceder. Prioriza. Gente, nós estamos chegando numa época, num tempo, que se nós não tiver cheio de Deus, tu pode tiver, olha, tua conta tu pode ter bilhões no banco, mas não vai resolver tua situação. Não vai resolver. Tem gente que é feliz e não sabe que é feliz. Se tu souber o tanto que tem gente infeliz aí no meio do mundo, ai, não, porque a felicidade não tá com aquele, porque eu tenho um carrão do ano, ai, não tá porque eu tenho minha casa modelo, ai, não tá porque minha conta tá no verdinho, o tempo todo no verdinho. Não, a nossa felicidade tá quando nós estamos cheios da presença de Deus. Todo bem não procede dele? Quando tá cheio da presença de Deus, porque quando nós estamos cheios da presença de Deus, tá acontecendo cada coisa e você, aquela felicidade, aquela tranquilidade, aquela paz, tá dentro de você, porque você sabe que Deus vai te dar a direção para você resolver toda aquela situação. Porque se tu ficar tribulada, angustiada, desequilibrado ou desequilibrada, não vai resolver. Você vai acabar parando no manicômio, como louco ou como louca, e não vai resolver. Então, quando nós estamos cheios de Deus, o que ele fala? Descansa em mim. Me dá o teu fardo que é pesado e pega o meu que é leve. Mas aí tu quer levar o fardo que é para Deus levar, tu quer levar. E aquilo que é para tu levar, tu não quer levar. Tu quer trocar o peso com Deus. E tu pode poder levar aquilo, tu pode fazer aquilo que é para Deus fazer? Tu não pode. E é por isso que tu tá toda despenteada, descabelada, destrambelhado. Por quê? Porque tu quer fazer aquilo que é para Deus fazer. Quem edifica a casa é Ele. É Ele que edifica a nossa casa. Quando nós entendermos isso, olha, a minha vida, como eu já falei para vocês, é na prática. É tudo ali, não tem teoria, não. É tudo na prática. Eu vivi assim. Eu vivi atormentada, porque eu sempre fui uma pessoa que eu tenho eu quero tudo ali debaixo do meu controle, tudo ali desse jeito aqui, sabe, ali na pontinha do lápis ali, da caneta, tudo ali. E não é assim. Quando nós colocamos a nossa vida, não, porque eu tenho que pensar nisso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, e aí resolvi não fazendo nada. Porque eu queria fazer muita coisa e não fazia nada, acabava não fazendo nada, porque eu ficava muito cansada, muito atribulada e não conseguia fazer nada. Por quê? Por causa da tribulação que estava na minha vida. Porque tudo eu queria fazer. Tudo, e era rápido, era assim, eu achava que eu era a Mulher Maravilha, The Flash. E não é assim. E Deus dizia, depende de mim. Mas como que eu vou depender de Deus? Mas, Senhor, mas esse negócio aqui é pesado demais, mas como que eu vou depender de Deus? Quem foi que fez o mundo e tudo que nele há? Foi eu ou foi Deus? Foi Deus. E até você não entender isso, que tem que colocar na mão dele e descansar, fazer só aquilo que é pra gente fazer, que aí tu não vai ficar cansada, desequilibrada. Não vai. Porque Deus vai te confortar, vai te consolar, vai dizer isso aqui, fique parado e vê o livramento que eu vou te dar. Descansa. A palavra não diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Tu não é amada do Senhor? Tu não é amado dele? Então por que tu tá desse jeito? Angustiado. Tu vai resolver a tua situação?
Essa tribulação, essa angústia todinha aí, se tu ficar desse jeito aí, a ponto de ter um infarto, vai resolver? Se resolvesse era bom, não era? E aí eu consegui entender. Eu chorava, chorava, descabelava, gritava, sapateava, para ver se Deus escuta. E Deus ficava só olhando, olha. Sabe aquelas criancinha birrenta? Uhum, birrenta. Porque assim a gente faz assim com o papai, não faz não? Faz. Birrenta. Talvez assim ele vai me ouvir mais rápida. Deus sabe lidar com todo tipo de gente. Não adianta fazer biquinho, não adianta ficar birrento, não adianta bater o pé, não adianta fazer cara feia. Ele sabe a hora certa de agir. Ele disse, na hora que tu aprender a descansar em mim e acreditar que eu tô no controle, daí tu vai ver. E aí, isso aqui é que acontece? Eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. O Senhor diz o que eu devo fazer e eu faço, mas também eu não quero fazer nada daquilo que não é para mim fazer. Não tenta passar na frente de Deus, porque o que está na frente tu não vai poder aguentar. Deixa ele ir na frente, vai atrás, porque quando ele vai na frente, ele vai tirando as pedras de tropeço, os embaraços, aquelas pedregulhos que tá na frente, os espinhos, ele vai tirando tudo e vai deixando só o tapete para tu passar. Caminho limpo, sem nenhum atrapalho. Ele vai na frente. Agora, se tu passar na frente dele, aí, minha filha, tu vai ficar só o bagaço da laranja. Então não tenta dar o passo maior do que a perna. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Descansa nele, espera nele. Porque aí tu não vai ficar com esse medo aí. Quando o inimigo bater na porta, tá batendo na porta, tá. Tu vai abrir a porta, mas quem é? Ah, tá vindo. Quando ele bate na porta, que ele escuta que você tá vindo, ele corre. Não dá para ficar aqui. Por quê? É muita luz que está ali dentro daquela casa. Tem luz demais. Eu não aguento. A escuridão aguenta a luz? Não, porque na hora que a luz chega, ela tem que se bater em retirada. Não anda as duas juntas. Quando uma chega, a outra tem que fugir. E quem é que foge? A escuridão. Ela não suporta a presença da luz. Então nós temos que se encher dessa luz divina. E aí, meu amigo, minha amiga, não vai ter escuridão que vai bater na tua porta. Não. Pode até bater, mas na hora que a porta abrir, ela foge. Deixa. Descansa, deita e dorme tranquilo, porque Deus está cuidando de tudo. Está cuidando de tudo. Não troca a presença de Deus por nada, porque não vale a pena. Não vale a pena. Dinheiro é bom para pagar nossas contas. E Deus quer que a gente tenha tudo que nós precisamos. O que Ele não quer é que a gente troca Ele por bens materiais. Porque tem gente que Deus não pode dar uma caneta a mais para ele, para ela, que ela já se sente o último biscoito lá do pacote lá no deserto. E mais com uma garrafinha de água. Eu sou o centro, já se sente, eu sou o centro. Eu sou o centro. Já se sente o centro. O centro é Deus. Deus é o centro de tudo. Então não se empolgue. É lógico, você não precisa, você só tem aquilo que você precisa. Mas o mais importante é Ele. Porque quando nós estamos nele, tu já viu um galho tem vida própria? Tem vida própria um galho? Se ele tiver cortado da árvore? Não tem, não é verdade? Quando você corta um galho da árvore, ele pode estar verdinho ali, mas ele já está morto. E assim é o crente, a pessoa que se afasta da fonte, que se afasta de Deus. Ela já é uma morta-viva, um morto-vivo. Tá andando aí, mas já morreu. Já morreu. Porque não tem vida fora de Deus. Não, isso não é vida, isso é tropeço. Não é vida. Vida boa é vida com Deus. Tu se descansa. Sabe o que é? Tu sabe o que é ter paz? Tu já sentiu paz alguma vez na tua vida? Meu Deus do céu, é bom demais. Tu fica ali tranquilo, sabe? Sabe um bebê? O bebê. Tu acha que o bebê se preocupa com alguma coisa? Ele não se preocupa com nada, porque ele sabe, inconscientemente, porque ele é um bebê ainda, que a mamãe e o papai vai cuidar. É assim que Deus quer que a gente seja.
Não beber a ponto de fazer tolice, não. Na confiança. Na confiança. Confiar nele como um pai. Uma criança de 3 anos, se ele estiver lá no topo da escada, o pai diz, meu filho, pula aqui, papai tá segurando. Tu acha que ele não vai pular? Ele pula. Ele pula porque ele confia que o pai vai segurar ou a mãe vai segurar. Ele se joga de lá. É assim que nós temos que ser. Deus, confiar 100% em Deus, 100%. Não é 30%, é 100%. 100%. Completamente nas mãos dele. E aí, tu não vai precisar ficar se matando com isso, com aquilo, preocupando com isso. Não, ele vai te dar a direção. Aí tu fica assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer conta, porque se eu não fizer conta, meu Deus do céu, tá aqui tudo na ponta do lápis. E Deus diz assim, ó, não faça conta. Não faça conta. Não faça. Eu era assim. Tudo estava ali contando. Meu Deus, tem que fazer isso para poder fazer isso. Eu tenho que fazer. Deus dizia, não faz conta. Sabe o que eu fazia? Sabe assim, quando tem um caminho, assim, que tem uma poça d'água e tem a beirada aqui, por onde tu pode beirar para tu não pisar na lama? Eu fazia assim, eu vou por aqui, porque bem aqui Deus não está me vendo. Olha que inocência. Deus não... Era o começo da minha caminhada. Então, às vezes você está passando por tudo que você está passando, porque se tu, todo mundo tem que ter história, todo mundo tem que ter uma vida, porque senão como é que, na hora que Deus te chamar para tu chegar lá onde tu vai chegar, tu tem que ter o que aconteceu na tua vida. Ai, não tem. Tu começou a viver da agora? Tem. E eu tenho muito. É. A minha vida, as minhas pregações é quase todo o que aconteceu na minha vida. Quantos anos tu tem, Francisca? Vou fazer 60, para a honra e glória do Senhor Jesus. Dia 17 de dezembro, eu faço 60 anos, para a honra e glória. Eita, Jesus, glória a Deus. Então, eu aprendi a descansar. Sabe que eu renovei assim uns 10 anos? Porque se eu não aprendesse a descansar no Senhor, eu tava com 60, mas estava com um cara que já tinha 90. Maracujá de gaveta. Mas se tu olha, meu rosto tá parecendo bundinha de neném. Aqui no meu trabalho o pessoal diz, quantos anos tu tem? 60. Eu já digo que eu tenho 60. Não, tá brincando. O que tá brincando? Tô brincando com o quê? Porque eu não tenho problema em falar a minha idade, porque se eu falar não vai diminuir, não vai murchar a minha cara e não vai ficar, vai? Não vai. Não, vou fazer em dezembro. Então já conto. Quer dizer, no chinês, se eu fosse contar que nem o chinês, eu já tinha, né? Porque o chinês já conta da partir do momento que o bebê vai pro ventre, já começa a contar, né? Então já teria já, eu tinha até mais. Então, é para honra e glória do Senhor Jesus, porque quem não quer envelhecer, então morre de jovem, morre bebê, não é não? Então tem que agradecer cada ano que Deus nos dá, nós temos que estar felizes. Eu falei assim, eu quero viver 250 anos com essa carinha, com esse corpinho, porque eu preciso fazer a obra, eu quero fazer a obra, eu quero ir aonde o Senhor mandar para fazer a tua obra. De fato e de verdade, não fazer comédia, não. Porque eu não sou comediante. Eu sei que tem gente que diz, eu sorri tanto com as pregações dela, eu me alegro tanto. Que bom, mas eu não sou comediante. Eu falo aquilo que Deus manda, no tom que Deus manda eu falar. Tem gente também que não gosta porque eu acho ela assim muito, aí não sei o quê. Olha, tem meio mundo de pregador aí. Você que não gosta, tudo bem, eu respeito você. Tem outras pessoas que você pode ouvir. Mas eu tenho que fazer aquilo que Deus manda no tom que Ele manda. Eu não vou ficar aqui que nem aí passando luvinha no seu... Não! É o Espírito Santo que toma o controle de tudo. Talvez você nunca não sabe o que é isso. Mas eu te convido a procurar a presença do Espírito Santo, a ser batizada no Espírito Santo, porque aí tu vai saber. Tu vai saber como que funcionam as coisas com Deus. É do jeito dele, não é do meu jeito. Não, porque se fosse do meu jeito não prestava. Mas do jeito dele, até o que era para ficar estragado fica bom. O que era para dar errado, ele faz dar certo. E do nosso jeito não funciona.
Amém? Glória a Deus, aleluia. Então faça aquilo que Deus te mandou fazer, não faça aquilo que Ele não te mandou. Porque quando nós obedecemos, aí as portas se abrem, aquilo que era impossível se torna possível, porque Deus está no controle, é os seus amados, Ele dá enquanto dorme. Então seja amado e amada do Senhor Jesus, porque Ele está cuidando. Fica parado e vê o livramento que Ele vai te dar. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra, Senhor, esse azeite, consagra, Pai, tudo que está aí do lado nesse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, Pai, e usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, Pai, de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus, Pai. Quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, essa pessoa e toda a sua família venha ser liberta. Toda maldição hereditária que vinha de geração para geração desta família seja desfeita, seja cancelada, seja anulada. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também, Senhor, que o Senhor repreende todo o demônio devorador que estava devorando a finança do teu povo, destruindo tudo que é dela, Pai. Vai repreendendo o demônio devorador, o cortador, o migrador, o destruidor na vida do teu povo. No nome do Senhor Jesus, seja repreendido agora também todas as obras de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, todo levante do inferno contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa casa, quanto nossos projetos caia por terra no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, o espírito da depressão, o espírito do medo, o espírito da loucura, espírito de enfermidade, no nome do Senhor Jesus. Bate em retirada da vida desta criança, da vida desta mulher, da vida deste homem, no nome do Senhor Jesus. Eu te expulso, Satanás e seus demônios. Pai, visita nossas igrejas, Senhor. Visita nossas igrejas e tira aquele espírito de esfriamento, Pai, aquele espírito de divisão, Senhor, de dentro das igrejas, aquele espírito que está tirando o teu povo da tua presença e levando para a escuridão. Resgata o teu povo, Pai, traz, Pai, para a tua santa luz, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, repreende todo o mal dos nossos caminhos, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo. Pai, vai repreendendo, Senhor, todo levante do inferno contra a nossa casa, contra o nosso trabalho, contra os nossos projetos, que caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, dá, Senhor, dá vitória para aquela pessoa que tem uma causa na justiça, Pai. No nome do Senhor Jesus, envia a tua legião de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos, nos nossos lares, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, de todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que tu esteja socorrendo, que tu esteja abrindo a porta, que tu esteja dando a vitória, Pai, daquela causa na justiça, Pai. Seja advogado, juiz do teu povo e dê a vitória, Pai, em todas as áreas da nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.